Continuando o assunto, a gente termina falando de comissões, porque nessa quinta, como a gente disse agora há pouco, houve a escolha da maioria dos presidentes das comissões permanentes lá na Câmara dos Deputados. O PL do deputado e também do ex-presidente Jair Bolsonaro acabou ficando com 5 comissões, e comissões muito importantes como a Comissão da Saúde e a Comissão de Relações Exteriores. Se a gente tiver uma arte, eu vou pedir para a produção rodar aí para vocês. Temos produção da presidência. Temos aí uma arte dos presidentes das principais comissões, na verdade, das comissões levadas pelo Partido Liberal. Tá aí o Felipe Barros aí em primeiro lugar para vocês verem. Se tivermos também as demais, vocês me avisem. Essas escolhas aconteceram, então, na quinta-feira e eram escolhas que já tinham que ter acontecido até mesmo na primeira semana depois do Carnaval, até porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, havia prometido que as comissões, os trabalhos e as votações das comissões votariam na semana seguinte do Carnaval. Não voltou, os trabalhos não voltaram, houve muita discussão sobre algumas comissões, inclusive a Comissão de Segurança Pública, que está com o PL agora, houve uma discussão interna mesmo dentro do PL para a escolha entre os 2 candidatos. Paulo Bilinski acabou ficando à frente como presidente dessa comissão, acabaram tendo um acordo ali dentro do partido. O líder Sóstenes acabou tendo que intervir para que essa escolha acontecesse de fato, mas está aí. Então, a maioria das comissões já com seus presidentes, podemos esperar que os trabalhos já recomecem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Bom, e ainda falando sobre esse assunto, a escolha para a Comissão de Relações Exteriores era para a presidência do Eduardo Bolsonaro. Isso foi falado várias vezes, foi discutido até dentro do próprio partido, e acabou que, como eu disse na última terça-feira, ele anunciou que iria se licenciar, que já se licenciou por 120 dias, deixou o Brasil, está lá nos Estados Unidos mais uma vez, ele que esteve lá antes do Carnaval, voltou ao Brasil e agora retornou com a família para os Estados Unidos. Alguns motivos levaram, de acordo com ele, de acordo com algumas especulações, levaram o Eduardo Bolsonaro a ir para os Estados Unidos. Muitos falam que ele tem negócios por lá, outros dizem que ele acabou indo antes que a Procuradoria-Geral da República decidisse bloquear, segurar o passaporte dele, porque, para quem não se lembra, havia aí um pedido do Partido dos Trabalhadores, uma ação do PT no Supremo Tribunal Federal, com relatoria de Alexandre de Moraes, para segurar o passaporte de Eduardo Bolsonaro, porque, de acordo com o PT, ele estava viajando, principalmente para os Estados Unidos, para falar mal da nossa democracia e, principalmente, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que precisava do posicionamento do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre esse assunto. Paulo Gonet tinha 5 dias para decidir sobre esse passaporte, segura o passaporte ou não. Demorou muito mais que isso acabou preocupando a família Bolsonaro. Eduardo decidiu viajar e 2 horas depois do anúncio aí da licença de Eduardo Bolsonaro, o Procurador-Geral da República acabou negando o pedido do STF, negando o pedido do Partido dos Trabalhadores e liberou o passaporte de Eduardo Bolsonaro, ou seja, ele pode viajar quando quiser. A gente tem aí o VT do Eduardo explicando aí a sua licença, pessoal? Vamos rodar. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte estão tentando fazer. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Agora? Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus.
um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. E o ex-presidente Jair Bolsonaro não se calou, viu? Ele acabou falando sobre esse assunto também, falou sobre o possível asilo de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que disse Jair Bolsonaro. Pode. Pode, gente. O julgamento será justo? Eu já tive problema pessoal com o Flávio Dino quando éramos deputados aqui na Câmara. Ele me processou. Então o processo que agiu contra mim quando era governador, lá do Maranhão. O próprio Alexandre de Moraes também. Ele vai continuar sendo tudo. Ele é juiz, interroga, ele decide quem vai ser interrogado. Ele, apesar da delação premiada, não poder participar